Ó, falar, inclusive, em debate e em discussão, em descontentamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não ficou satisfeito com a indicação do Messias, né? A gente está discutindo há muito tempo aqui essa questão da indicação, de uma possível indicação de alguém para o Supremo Tribunal Federal, né? Depois da saída do... Esqueci o nome dele. O Barroso, né? Barroso, Luiz Roberto Barroso, isso. Obrigado, Gustavo. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não gostou da indicação do Messias. Aí ele respondeu nessa segunda-feira a carta publicada direcionada a ele, enviada por Jorge Messias, indicado do presidente Lula para assumir, então, a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Em nota, o Alcolumbre, né, que é presidente do Senado, ele disse que tomou conhecimento da mensagem e que o Senado cumprirá, no momento oportuno, o procedimento tradicional para avaliar a indicação do advogado-geral da União para uma cadeira no STF. Aliados do presidente do Senado avaliam nos bastidores que ele recebeu bem a manifestação de Jorge Messias, mas não marcou nenhum calendário para a sabatina do indicado na casa. Há senadores que apostam que essa sabatina vai demorar e pode acontecer só em 2026. O presidente do Senado era apoiador do senador Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo, mas na semana passada Lula descartou a possibilidade de indicá-lo e logo depois anunciou o nome de Messias. Messias foi indicado por Lula na última quinta-feira para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, como a gente disse, que pediu então a aposentadoria antecipada da Corte em outubro. Ele ainda precisa passar por uma sabatina, então, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para que o nome dele seja aprovado e ter a aprovação da maioria no plenário da Casa. Antes, Lula precisa formalizar a indicação em carta ao Legislativo. E aí, essa indicação vem como... mas nunca será confirmada, né? Mas vem como um soco no estômago para a própria esquerda, né? E principalmente para as pessoas que militaram pela indicação de uma mulher negra para o STF. Então, teremos, Cleiton Silva, a partir de 2026, muito provavelmente, um STF formado por maioria esmagadora de homens, principalmente depois que gente, eu esqueço o nome de todo mundo naquele lugar. Rosa Weber sair, então. Vai ficar difícil. Sim. Não representa, na realidade, a sociedade. A gente estava falando sobre essa questão de representar a sociedade. A gente vai ter um STF que não representa a sociedade, né? Que vai julgar ações da sociedade, mas que não representam a sociedade. Mariana, o que você achou dessa indicação dele? Eu fico feliz, eu queria que fosse uma mulher por questão identitária, né? E eu fico feliz porque as pessoas, a sociedade brasileira espera isso do PT, né? Espera isso do PT, não espera isso da extrema-direita, da direita, do centrão. O que você espera do centrão? Você espera do centrão negociações, o toma lá da cá, mas da esquerda a gente espera. Olha, a gente quer um negro, a gente espera que o PT venha fazer isso. Quando a gente quer uma mulher em algum comando do Estado brasileiro, a gente espera isso do PT, que levou a primeira presidenta eleita democraticamente ao governo, né? Então, a gente sempre espera do PT, então eu fico muito feliz com isso é muito bom. E eu volto a reforçar aquilo, né, que nós temos lado. O doutor bem colocou aqui, né? Que só essa isenção para quem ganha até 5 mil não garante nada, porque o governo vai pegar a classe de cima. Então, ele está mostrando o lado dele. É isso que eu quero que você veja. O lado da direita é o lado dos que ganham muito, sempre com essa teoria da ameaça, essa teoria do medo, né? Que isso vai gerar desemprego, que isso... Quando foi para votar a lei da empregada doméstica, que o Bolsonaro votou contra, de emancipação, de garantir mais direitos, de ampliar direitos à empregada doméstica, também criaram essa teoria do medo, que ia gerar desemprego para as empregadas, agora vem dizer que vai gerar desemprego novamente, ou seja, sempre com essa teoria do medo, né? Depois evoca também essa questão dos juros, altos juros, ou seja, a questão da autonomia do Banco Central, as diretrizes do Banco Central foi sequestrada pelo Congresso.
esse Congresso de direita que sequestrou o Banco Central, as suas diretrizes desde o governo Bolsonaro, que agora vem também pelo governo Lula. Ou seja, se você é testado, se você é avaliado pelo desempenho econômico do Brasil, você sendo presidente, você é avaliado se a economia vai bem ou mal, aí você não tem um Banco Central. Foi isso que o Congresso fez, né? Sequestrou o orçamento, esse Congresso aí da direitona, sequestrou o orçamento, sequestrou o Banco Central, sequestra essas pautas econômicas, essas pautas de tributar a classe que já ganha muito nesse país, sempre com a teoria do medo. Por isso que eu te chamo para prestar atenção nisso, quem é que vai defender a classe baixa, a classe trabalhadora que produz nesse país, ou a classe muito rica, já que investe, que ganha muito dinheiro com os juros sobre o Brasil. É essa diferença que você tem que analisar, sabe? Porque essa teoria do medo que vai gerar desemprego, porque o governo Lula já mostrou que veio. Nós estamos na menor inflação nos últimos 20 anos. Estamos no maior... Você está mudando de assunto. Nós estamos no maior emprego. Não, olha, é porque eu voltei. É porque não pode. Dele. Porque, de repente, quem está nos ouvindo e está nos acompanhando, às vezes perde isso, né? Perde esses detalhes que a gente precisa fazer essa separação de esquerda e direita. Enquanto a esquerda está defendendo o povo trabalhador, o povo que produz, tem alguém da direita não querendo justiça. Eu acho que defender nossa indústria, o presidente Lula, pelo BNDES, com incentivo, abriu o mercado, defendeu o grande agronegócio, defendeu a indústria brasileira, defendeu a produção brasileira. Só que esse pessoal também tem que pagar um pouquinho, né? Porque eu pago muito, você paga, todos pagam, e eu estou do lado dos pequenos que pagam. Tá, rapidinho, eu quero que você dê a opinião a respeito do negócio do Messias. O Messias, eu estive pesquisando sobre o Messias, que foi chamado de Bessias, né, pela Dilma, naquela gravação, né? Foi. Aquela gravação que foi seletiva, porque a gravação foi ilegal. Porque a gravação, para quem está em casa, é aquela gravação de quando o Lula ia ser preso e a Dilma queria colocá-lo como ministro da Casa Civil, não é isso? Ministro da Casa Civil. E aí o Messias é que iria levar esse documento para que o Lula assinasse. Sim. Então, o Sérgio Moro pediu ao STF que pudesse fazer o grampo sobre o presidente Lula. Foi autorizado, só que ele tinha um horário determinado. Ele avançou aquele horário e ele tinha gravação de mais de 10 horas, e tinha o presidente Lula dizendo que não queria aquele cargo, que queria respeitar a justiça, que queria provar a sua inocência. Sérgio Moro, em campanha eleitoral, pelo outro lado, contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, ou seja, ele foi na grande mídia e deu aquela pílula que foi a grande marketing, né? Contra o presidente Lula, que seria a carta do Messias. Então, aí o Gilmar Mendes, na época, manifestou contra, né, o presidente Lula assumir aquele cargo. Hoje o Gilmar Mendes, tendo conhecimento a partir da Vaza Jato, que vazou todas as conversas, que vazou toda a artimanha da Lava Jato, essa Lava Jato que acabou graças ao Bolsonaro, ou seja, depois disso tudo, que veio à luz sobre aquelas trevas que passamos, sobre os maus feitos da Lava Jato, do Sérgio Moro, que é um político de segunda categoria. Aí o STF considerou que a prisão foi legal, tudo foi legal, o que aconteceu no Brasil. E o Messias passou por muitos cargos no poder público. É um cara preparado, tem muita formação, inclusive parece que tem até doutorado, então está muito preparado para assumir esse cargo. Só que esbarra nesse Congresso que tem preferência pelo Arthur Lira, que é um grande articulador, um homem endinheirado, um homem que liberou muito orçamento secreto para o Centrão, para esse Congresso. Então, eles não querem o Messias, que é uma pessoa preparada, apesar de não ser identidade, não ser uma mulher que o presidente Lula está colocando. O presidente Lula está colocando uma pessoa ilibada, de notável saber jurídico. A gente vai ter que esperar ter uma presidente mulher no país para colocar uma mulher no STF mesmo. Não vai ter jeito, não, porque nenhum homem indicou mulher, né? Fala. Vamos passar primeiro. Ele falou um monte de coisa, uma enxurrada de argumento, isso tudo bem sutil. Vamos começar sobre a questão do pobre, que eu acho que é a parte que ele quer que eu fale. Sobre a empregada doméstica, eu quero falar com você que está aí, que é empregada doméstica. Você está com carteira assinada ou estão te contratando como diarista? 2 dias por semana e aí a mesma pessoa às vezes contrata outra diarista naquela mesma semana fazer serviço. Como que está?
Você está com carteira assinada? Você que está aí, você que tem um salário baixo, que está como diarista, como que está? Você está recebendo, se você adoecer, por exemplo, você vai estar segurada pelo INSS? Você está pagando um MEI, por exemplo? Então, essa história que eles defendem de defesa do pobre, na realidade está acabando, prejudicando o pobre muito mais, porque a empregada doméstica agora virou diarista. Depois dessa regulamentação, ficou mais difícil contratar as empregadas, elas estão sendo contratadas eventualmente agora. Olha o que está acontecendo. Voltando mais um pouquinho, outro argumento que ele apresentou aí, sobre a questão que foi que quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro, por exemplo. Quem acabou com a Lava Jato, quando começou a Lava Jato, estava atacando grupos específicos. Quando começou a chegar no establishment principal, eles ponderaram mais, porque o ataque chegaria em autoridades muito específicas, que eu não prefiro comentar, mas que você acha, você já sabe quem é, essas pessoas prováveis. Então, quando começou a chegar nesses altos pessoas do establishment, simplesmente ocultaram e parar de falar dela. Quando começou a chegar em determinadas pessoas específicas aí, que eu não vou comentar quais são, e você vai chegar à conclusão por si mesmo. O outro argumento que ele apresentou também, que ele foi um monte de argumento aí sobre o Messias. O Messias, falando do tema efetivamente, né? Sobre o Messias, ou Messias, eles falou bem. O que acontece é que o STF, ele é um tribunal político. Não é à toa que, se você estudar a doutrina, que é os livros dos advogados, dos juristas, você observa que eles são agentes políticos, os ministros do Supremo. Logo, a classificação dele, pela maior parte das doutrinas, a majoritária mesmo, defende essa corrente. Como consequência disso, o Lula quer colocar um aliado próximo, tão próximo, que era de confiança para, numa eventual prisão, se ele precisasse fugir ou buscar alguns mecanismos, ele estivesse resguardado, com um papel que o Messias, que era um amigo, uma pessoa muito próxima da Dilma e do Lula. Então, olha a intimidade que ele tinha, olha a influência. Devido a isso, é que, para equilibrar um pouco mais as forças no STF, é que existe essa resistência dentro do Senado. Por quê? Eles querem colocar uma pessoa mais equilibrada, mais de centro, que não é tão extremado da esquerda como o Messias será. Naturalmente, por ele ser lá do Nordeste, tem uma postura mais nesse sentido. Sobre a qualificação técnico-jurídico, ele realmente tem uma qualificação razoável, mas a ideologia é tão escrafosa, que a gente chama, é tão extremada que existe resistência até mesmo nos grupos dentro do Senado, por causa disso. Então, essa história que eles estão trazendo aí, de que está resistindo, não, é porque ela é muito extremada mesmo. Doutor, o Lira seria bem-vindo? Pelo centro, ele seria. O centro aceitaria. Para o senhor, ele seria um bom? Eu preferia uma pessoa de carreira, eu preferia um magistrado, um ministro do STJ, uma pessoa mais qualificada de histórico como juiz, e não simplesmente um advogado. Não é à toa que o Messias, ele é advogado. Ah, mas ele é procurador da Fazenda, ele é advogado. Em resumo é isso. O que o advogado faz? Quando você contrata um advogado, eu matei. Não, você não matou. Estão dizendo por aí, ele defende um lado. Então, o que o Lula está querendo colocar é outro advogado dele. É outro advogado da esquerda lá, que vai defender o quê? As pautas e os interesses do seu cliente. Basicamente é isso.